No episódio anterior, o Prota chegou na Montanha da Penitência e encontrou Khan novamente, mas uma luta inesperadamente começou. Opa, continuação de uma obra que já temos no canal. Se quiser uma próxima parte, já sabe, né? Grindred já dá um golpe. Prota desvia do golpe, mas quando vai olhar para frente, Grindred já apareceu colado nele, dando um golpe que passa raspando, dizendo que graças ao efeito da sua percepção sensorial consegue prever alguns movimentos. Com isso vai poder facilmente lutar contra vários inimigos. Dá um golpe com sua adaga causando enorme explosão. Os dois começam a liberar sua mana. Khan, observando, se pergunta o que está acontecendo, se Kai não estava usando sua magia desde o começo. Ele só pode ser um louco. O quão monstruoso Caim ficou. A batalha continua. Prota dando um golpe destruindo tudo. Victoria mandando Grindred parar logo com essas brincadeiras. Assim que a poeira vai sumindo, Grindred já aparece atrás do Caim, dizendo que é uma pena, com a brincadeira tinha acabado de começar, agora que ia fazer uns testes. Dá um sorrisinho falando que Caim é muito bom. Quando o Prota vai se virar para olhar, Grindred dá um golpe que destrói metade do local. Khan, assustado, pergunta se Grindred está louco. Ele nunca tinha chegado nesse ponto. Poderia acabar matando Caim. Grindred, rindo, fala que ele está perfeitamente bem. Prota vai saindo da poeira, falando que não esperava que o segundo bispo do exército demoníaco fosse tão forte assim. Se não fosse pela sua habilidade de percepção sensorial, teria perdido rapidamente. Quando foi atingido, era como se tivesse levado um tiro de canhão. Se a luta continuasse, não teria conseguido resistir mais. Ele é um oponente que não tem uma vitória garantida, mesmo que dê tudo de si. Grindred se pergunta se ele quer continuar. Prota fala que não, esse é seu limite atual. Grindred diz que ele está falando isso com um sorrisinho no rosto, como se estivesse se divertindo. Não pode esperar para ver todos os poderes de Caim e pergunta qual é a relação dele com o Deus da Espada. Prota fica se perguntando se existe alguma relação entre Grindred e o Deus da Espada. No diário do seu irmão não falava nada disso. Grindred fala que não tem como ele esconder. A técnica de espada que ele usou é a mesma que o Deus da Espada usa. Prota diz que ele está entendendo algo errado. O mestre dele é o Rei Marcial. Grindred fala que agora tudo faz sentido, já que o Deus da Espada também foi discípulo do Rei Marcial, mas não esperava que ele fosse aceitar outro discípulo depois daquele cara. Agora entende porque Khan elogiava tanto o Caim. Pergunta se ele vai ficar treinando aqui na Montanha da Penitência. Prota só confirma com a cabeça, falando que sim. Grindred já desaparece, falando que Caim passou no teste dele, quando ele ficar mais forte para lhe entreter mais uma vez. Prota se perguntando se Grindred é o líder das pessoas que treinam aqui na Montanha da Penitência, dizendo que Grindred e Victoria são mais fortes do que ele esperava. Tem certeza que os outros Sadus são grandiosos, então pode acabar aprendendo algo aqui com eles, falando que ainda pode ficar mais forte. Khan, observando de longe aquela aura negra saindo de Caim. Victoria fica irritada, dizendo que seu jardim foi destruído, mas só vai deixar passar porque ele é bonitinho, dentro de uma casinha. Khan fala que Caim pode ficar nesse lugar, e se precisar de alguma coisa, só precisa chamar ele. Manda Caim tomar cuidado e não ficar se metendo na vida dos outros. Desde que não atrapalhe o treino deles, não vão fazer nada. Dizendo que Grindred pode até ter sido agressivo, mas os outros Sadus não são assim. Pergunta quanto tempo faz que o Caim entrou aqui. Os recordes que ele vem fazendo são absurdos. Não consegue nem pensar em sequer quebrar qualquer um deles. Achou que tinha ficado mais forte, mas quando viu ele ficou até triste. Prota pergunta cadê o Dolly. Khan fala que ele não está aqui, já que se separaram, não sabe de mais detalhes. Prota pensativo, fala que eles dois eram mais próximos que irmão. Não esperava que eles fossem se separar, mas isso não é problema dele, não tem nada a ver com ele. Khan fala que foi bem incrível ter enfrentado o Grindred daquele jeito. A maioria das pessoas falham por passar por esse teste fácil dele, e graças a Caim estar aqui, pode deixar de ser o mais novo, mas ter certeza de fazer ele trabalhar tão duro quanto fizeram com ele no começo. Se aproxima, dizendo que Caim ainda continua com uma aparência rígida e misterioso como sempre. Dá um sorrisinho desejando boa sorte, falando que mudou muito aqui. Caim vai conseguir evoluir muito também. Espera que possam se enfrentar de vez em quando para treinar. Prota cultivando embaixo de uma cachoeira. Shannon de longe perguntando se está tudo bem, já que ele está fazendo aquilo por
um bom tempo. O Deus do Sabre fala que não tem como seu mestre fazer alguma coisa sem motivo. Com certeza está treinando para usar a espada Win. Já não pergunto se ele não tinha desistido de tentar entender aquela arte marcial. O Deus do Sabre fala que naquela época ele ainda não conseguiu usar seu poder de dragão direito, e esse método é um método que a tribo de um chifre nunca poderia usar. Mas de uma coisa ele tem certeza, que em 3 dias ele vai aprender algo. Passa dia, passa noite. Já não começa a gritar para Caim acordar, falando que pensou que ele estava morto, já que ele deveria ter meditado só por uns dias, não por um mês inteiro assim. Prota fica surpreso. Sério? Um mês? Já não pergunto quão incrível foi essa meditação para se concentrar tanto assim. Prota fala que não conseguiu encontrar uma pista sequer. Deus sabe, diz que isso não faz sentido. Ou será que não é uma técnica? Prota fala que não é isso. O poder é real, mas quanto mais ele treina, mais percebe que o poder é real, mas não faz ideia de como consegui-lo. É como se ele tivesse perdido em uma névoa. Ele nunca se sentiu tão frustrado desde que começou a aprender artes marciais. Já não fala que se ele está preso dentro de uma névoa, tentando buscar uma entrada, sem conseguir ver nada, porque ele não tenta voltar do começo e dar um passo de cada vez. E mesmo que seja difícil, a espada Win é uma técnica. Então deveria pensar nas ordens das coisas e começar tentando evoluir a esgrima até um nível de um especialista, já que um especialista é alguém que aperfeiçoou sua habilidade até o limite. Então ele se torna um mestre transcendente e transformar sua própria arte marcial em outro nível, e finalmente vai virar um arauto que pode transcender seu limite. Pergunta por que ele não tenta chegar no nível de especialista primeiro, dizendo que nesse nível as pessoas são capazes de criar aura. Pra ficar pensativo, falando aura, isso foi algo que até mesmo seu irmão não conseguiu alcançar, mas o motivo para isso foi por causa da psicometria dele. Se pensar em psicometria como poder similar a todos os elementos que formam o mundo, se pergunta se a aura seria o oposto disso. Ficar pensativo, falando que no diário não tinha nada sobre isso, mas por sorte tem 2 grandes professores aqui. Mesmo que Shannon não tenha conseguido virar um rank, ele era um especialista, e o Deus do Sabre era um rank que quase conseguiu fazer o Deus da Espada recuar. Se ele combinar essa dica com os outros punhos extremos, pode conseguir aprender a usar aura. Kleberson entra em contato com Caim, falando que encontrou o Braham, e ele está no andar 23, dizendo que ele parece estar lá há muito tempo. O andar 23 é um lugar cheio de árvores que dão vida a demônios, chamada de árvores demoníacas. Essa é a terra natal dos demônios, então ele é famoso por ser diferente de todos os andares, um lugar que Braham com certeza teria interesse. Porta fala que estava preocupado com o que teria que fazer se ele tivesse passado do andar 50, mas agora não precisa se apressar para encontrá-lo. Edora acorda no meio da noite, preocupada, que está aliviada que Caim ligou, mas não tinha dado notícia antes, e começa a fazer várias perguntas, dizendo que estava preocupada, pensando que ele tinha se machucado. Porta fala que parece que deixou ela preocupada, mas não aconteceu nada, está tudo bem, mas tem uma coisa que queria perguntar. Edora fica corada pensando no que poderia ser. Porta deixa ela paralisada quando pergunta se o Renova foi falar com ela alguma vez, já que pediu para ele fazer algo. Ela fica irritada, falando que Renova já foi lá algumas vezes, dizendo que já passou a data marcada e agora ele está aqui na vila esperando pelo Caim. Porta fica observando, fica calado vendo que desligaram na sua cara. Se pergunta se foi muito tarde para ter ligado para ela. Deus do Sabre ensinando Caim, dizendo que a hora pode evoluir o 6º sentido passo a passo, dizendo que ele conseguiu algo melhor que o 6º sentido, mas ele ainda está transformando algo intangível em forma tangível. Porta fala que aos poucos está conseguindo entender. Já não fala que é algo parecido com a vontade. O método de trazer ela é diferente para todos. Para ele, a vontade é de vencer. O Deus do Sabre fala que a sua vontade é de ficar cada vez mais forte. Porta preparando um ataque, falando que se for assim nem precisa pensar muito, já que no seu caso, a vontade dele é de destruir tudo. Já não fala que Caim parece estar perto de se tornar um especialista, mas só por saber o seu conceito não significa que já pode usar aura, dizendo que assim que decidir o caminho que irá seguir, pode focar nos outros punhos extremos. Porta fala que já está trabalhando nisso, logo vai poder usar aura. Já dá um golpe, dizendo que se
for assim, vai atacar mais rápido, falando que uma técnica secreta não é algo que pode ser facilmente aprendido assim. O Deus do Sabre manda Caim focar todas as suas vontades na ponta da espada e pensar sobre isso. Prota fica pensativo, falando que precisa se lembrar da forma que seu mestre fez. Ele consegue replicar os movimentos do seu mestre, e a habilidade dos outros punhos extremos é completamente adquirida. A esgrima dele começa a chegar no nível de um especialista, dá um golpe que destrói metade de uma montanha. Já não fala que ele realmente conseguiu chegar no nível especialista em pouco tempo. Agora tudo que ele precisa fazer é aprender a usar para ficar ainda mais forte, e vendo que a cor dele é vermelha, o poder dele é mais forte para o fogo. Prota pergunta se existe alguma diferença nas cores de aura. Já não fala que não tem diferença no poder, mas elas dizem um pouco sobre o inconsciente da pessoa. Victoria no seu quarto irritada, não calculou nada errado. Você tem certeza disso? Pergunta se é impossível fazer um artefato que seja permanente. Não importa o que ela faça, os artefatos sempre irão quebrar. Se pergunta se copiar o padrão de pensamento de um artista marcial para um artefato talvez possa torná-lo permanente. Lembra do Caim dizendo que ele é a pessoa perfeita, já que vendo pela batalha dele contra o Kindred, ele pode ser útil, já que a forma que ele reagiu foi muito boa. Ela tinha uma esperança de usar o Khan, mas o Caim é mais forte. Ela poderia pedir ajuda do Kindred, mas não pode expor suas fraquezas para eles. Fala que vai descansar, indo atrás de uns rostinhos bonitos. Ela usa seu teleporte e chega no local que Caim estava treinando. Se pergunta por que o local está vazio. Na sua frente vê um enorme buraco no chão, dizendo que parece que uma jiboia da família Hermes tinha passado aqui e destruído tudo. Já tinha ficado surpresa com a energia que Caim tinha liberado contra o Kindred, mas isso que está vendo é completamente diferente. Começa a rir, dizendo que não esperava que ele fosse tão forte assim. O Prota no seu quarto fala que seu treino com Shannon foi muito bom e ainda ganhou uma habilidade nova, a habilidade Vampire Alex, que acelera os pensamentos, permitindo pensar em várias coisas ao mesmo tempo. Prota pensativo, fala que enquanto tiver essa habilidade ativa pode pensar livremente, e graças a isso ganhou 3 técnicas secretas perfeitamente como esperado, e os efeitos são os esperados de uma habilidade numerada. Victoria já aparece no seu quarto. Prota seco já pergunta o que ela quer. Ouviu dizer que não pode ficar interferindo no treino dos outros. Victoria fala que ele é muito sem graça e pergunta se ele estaria disposto de trocar algo com ela. Victoria fazendo mais anotações, dizendo que pegou um molenga. Olhando Caim, fala que ele é muito útil e bonito. Vão ter tempo bastante para estudar seus padrões de pensamentos em 1 mês. E como ele é interessante, pensou que teria que convencê-lo de alguma forma para se tornar um ratinho de laboratório. Mas se tivesse que reclamar de alguma coisa, seria que ele não é tão esperto quanto ela esperava, já que ele pediu para aprender runas. Mas aprender sobre runas não quer dizer que você vai conseguir lidar com a magia rúnica, mas graças a ele sua pesquisa pode finalmente dar algum fruto. Com sorte, 50% da sua pesquisa pode ficar pronta hoje. 30 dias depois, ela fala que tem alguma coisa estranha, não teve progresso algum nessa pesquisa, que pensou que seria rápido, não consegue nem sequer dar os passos certos, mesmo depois de dar vários tipos de veneno e círculos mágicos e até artefatos. Os resultados da análise continuam voltando com erro, impossíveis de analisar. Se perguntando se é porque o conhecimento em artes marciais dele é tão profundo, fazendo perguntas tão precisas que chega a ser assustador. Se pergunta se no fim das contas isso só significa que o sistema mental dele é incrivelmente profundo. Fica nervosa, dizendo que não tem como ele ter um sistema mental mais amplo e profundo do que o dela. Nos próximos 10 dias vai investigar o que puder. Ela começa a fazer vários testes e finalmente os 10 dias acabam. O Prota vai saindo agradecendo, dizendo que aprendeu muito. Victoria jogada no chão, fala que no fim de tudo não conseguiu descobrir nada. Pergunta se Caim é uma criatura que transcendeu um ser supremo. Fica nervosa, mandando ele deixar isso de lado. Esqueci a pergunta que ela fez. Pensativo, fala que não tem como uma pessoa que acabou de entrar na torre ser um transcendental ou um supremo. Assim que o Prota chega em
casa, já invoca o Buu, perguntando se ele lembra das perguntas que tinha feito sobre magia rúnica. Ele passa tudo que aprendeu para o Buu. Shannon fala que Caim é um vigarista, aceitou aquele pedido, sabendo que ela não conseguiria analisar o sistema mental dracônico, já que ele é parecido com o dos deuses e demônios. Isso faz ele pensar no quanto seu mestre é esperto. Prota fala que aquela ideia de acordo não foi dele, e não tinha por que recusar aquela oportunidade. Pergunta de Buu se é possível combinar essas runas com o teleporte e juntar com fortalecimento mágico, aceleração e força. Buu fala que é possível, mas a dor com o teleporte será enorme. Prota manda ele começar logo, precisa se concentrar para seu esforço não ter sido em vão. Buu fala que vai começar, mas seu mestre precisa ter certeza de não se mexer, ou as runas podem se desalinhar. Começa a fazer um corte no Caim, dizendo que precisa colocar as runas em um local que a magia passa, então vai precisar cravar elas nos ossos dele. Ela começa a sentir uma leve dorzinha. Shannon pergunta se ele realmente vai conseguir lidar com isso, e como os diabos ele chegou nesse plano maluco. Deus sabe falar que ele deve estar louco para querer cravar runas no próprio corpo. Vai ser mais doloroso do que qualquer coisa, mas se ele conseguir resistir a essa grande dor, o desejo de longo tempo de vitória vai ser garantido a outra pessoa, já que como a pedra filosofal é dura e tem maior condutividade mágica dentre todos os materiais do mundo, as runas vão poder ser usadas de forma rápida, eficiente e permanentemente. Depois de 6 meses que chegou na Montanha da Penitência, Prota fala que ficou muito mais tempo do que ele esperava, precisa resolver as coisas que esteve adiando, e também as bestas místicas devem estar prestes a chocar. Mas antes disso, deveria testar seu poder em alguma batalha usando a runa mágica. Ele puxa sua espada Vigrid, dizendo que agora ela está 90% purificada. Começa a usar sua runa nas costas e sai voando pelo local. Dá um golpe na montanha que faz uma grande explosão, falando que isso é mais do que ele esperava. Os Sadu que estavam treinando perto pedem para Caim manter um pouco de silêncio, e o outro perguntando se ele fez isso usando aura. Prota pede desculpa, dizendo que só tinha algo que queria confirmar. Já não fica rindo, falando que até mesmo os Sadus ficaram surpresos com esse golpe. Prota percebe que tem alguém chegando. É Khan que já aparece na sua frente, perguntando se Caim realmente fez isso com aura, dizendo que ele realmente está lendo o que é possivelmente compreender. Dá um sorrisinho perguntando se Caim já vai embora. Prota pensativo, se pergunta se Khan quer dizer alguma coisa, dizendo que todo esse tempo estava sendo evitado, então não conseguiu conversar com ele direito. Pensou que estivesse algo a ver com o Dolly, por isso pensou que não fosse certo interferir, então só fingiu não saber de nada. Khan fica sério, dizendo que, sendo sincero, quando ia falar, a Victoria corta eles, falando que algo importante aconteceu, falando que agora há pouco o Kindred morreu. Prota fica surpreso ouvindo isso, e acabou.